abril ou maio de 1991, estávamos numa discussão calorosa com alguns amigos sobre questões religiosas e, à época, eu era um ateu. Eu me lembro bem que, nesse dia, naquele calor da discussão, o senhor Sebastião passou por mim e falou assim: Paulo, antes de você completar 30 anos, você vai deixar essas suas opiniões de lado. Na época eu tinha 28 anos. Olhei para ele e falei: teimoso do jeito que eu sou, vai ser difícil. Mas 2 anos se passaram. Antes de eu continuar essa história, nós estamos aqui começando o nosso vídeo, onde nós iremos falar um pouco daquilo que foi a minha trajetória até chegar aqui onde eu estou hoje para começar esse vídeo. Esse vídeo vai ser colocado no YouTube, já numa num canal que nós temos lá, que chama-se Casa de Oração e Amor. Se vocês quiserem, vocês que estão vendo aqui, quiserem acompanhar a gente, nós vamos contar essa história e muitas outras histórias que aconteceram com a gente até chegar nesse dia, e dentro desse contexto nós iremos falando um pouco daquilo que aprendemos nessa caminhada de transformação em direção ao nosso Mestre, Oxalá. Então, lá estávamos nós olhando para ele, e ele falando isso, que antes de eu chegar aos 30 anos eu iria mudar de opinião. Enfim, eu morava numa cidade do Espírito Santo e precisei, depois de um tempo, me transferir de lá para Minas Gerais. E quando chegou essa época, período de transformação, eu tive um sonho interessante, onde eu via 3 crianças e na verdade um anjo, né? Falava para mim que seriam 3 nomes. E ele falava para mim: 3 nomes, 3 nomes, 3 nomes. E o sonho acabou com essa história de 3 nomes. Coincidências à parte, no dia seguinte a este sonho, eu encontrei com 3 pessoas amigas que estavam grávidas e eu não sabia. E elas me relataram que elas iam ter meninos. E falaram que tinham escolhido os nomes. E cada um teria um nome com a letra inicial M. Olha que interessante. Pois é. Aquilo só me chamou a atenção. Eu já comecei a pensar: gente, sonhos, coisa esquisita, por que isso? E eu falei com esse senhor. Ele falou assim: lembra que lá atrás eu te falei que você ia mudar? Eu falei: o que tem a ver um sonho com o outro? Ele falou: você terá mais sonhos antes de você ir embora. Passado mais ou menos uns 3 meses, mais ou menos, eu tive um outro sonho em que eu estava montando cubos. Montava cubos, e me restaram 4 cubos. E acordei com aquilo na minha cabeça. Sabe aqueles sonhos que ficam? Pois é, esse foi um daqueles que ficou na minha cabeça. Coincidências à parte, lá, quem estava na porta do meu serviço quando eu cheguei, estava lá o São Sebastião. Aí eu não aguentei, né? Falei com ele: São Sebastião, não, isso é um sonho aqui que eu tive. E expliquei para ele o sonho. Ele falou: quando você cumprir a meta de fechar esses 4 cubos que restam, você vai embora daqui como você deseja. Muito bem, sem muitas delongas, algumas coisas foram acontecendo em que eu consegui resolver alguns problemas. Entre eles, uma senhorinha de uma religião que um dia de manhã bateu a minha porta, e eu era meio
meio assim, para ser sincero, muito preconceituoso contra essas pessoas. Mas naquele dia, eu resolvi atendê-la. E ficamos conversando horas a respeito de religião. Ela me explicando como era dela, enfim, todas essas coisas que ocorrem. E à noite, eu sonhei que não restavam mais 4 cubos, e sim um único cubo. Enfim, passados mais uns 2 meses, eu resolvi outros 3 problemas de ajudar algumas pessoas que tinham no meu serviço. Eu pude ajudar transferindo, pude ajudar recebendo para trabalhar no meu serviço. E quando eu ajudei a terceira pessoa, eu sonhei que tinha terminado os cubos. Eu estava sentado e os cubos todos arrumados, assim. E no dia seguinte, o diretor ouviu, desculpa, o diretor não, o secretário do diretor me chamou e falou, olha, a sua transferência saiu. Aquilo marcou o meu coração. Naquele dia, eu comecei a repensar a questão de ser ateu. Que força é essa que esse senhor sabia que eu não conseguia saber? Como que ele poderia saber que essas coisas iriam acontecer? Mas eu era firme na minha teimosia. Eu me transferi e estava firme na teimosia. E as pessoas falavam para mim que não, você tem que estudar alguma religião, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E eu sempre firme, não. E um dia, eu estava na cozinha do meu trabalho, conversando com outra pessoa, e falei com ela, talvez um dia, quando eu tiver a sorte de alguém aparecer e falar que tem um curso de uma determinada religião para mim fazer, talvez nesse dia eu vá fazer esse estudo e quem sabe eu possa mudar minha consciência hoje de ateu. Gente, pensa numa coisa maluca. Entra uma moça e fala assim, pois eu tenho esse curso para você. Não acreditei. Não só não acreditei, como também não tinha nem o que fazer, porque eu tinha acabado de falar e ela entrou na hora e falou para mim, tem o curso e agora você vai? O que eu ia fazer? 30 anos nas costas, não tinha outra alternativa. Podia falar não para ela? Podia, mas eu ia ficar muito mal com a situação. E resolvi ir. Era um curso da doutrina espírita. E eu pensei assim comigo, eu vou, não custa nada aí, né? Além do mais, eu vou achar erros nessa doutrina e vou esfregar para essas pessoas entenderem que negócio de religião é bobagem. E lá fui eu. Passei pelas entrevistas que tinha e resolvi frequentar o curso. Começamos o curso e mais ou menos 2 meses depois, eu pensei comigo assim, eu não vou mais. Ficar lendo esse negócio de evangelho, de livro dos espíritos, isso é bobagem. Isso é para quem não tem o que fazer. Pensei isso numa sexta-feira. Quando foi na segunda-feira, que era o curso, a nossa professora me chamou e falou assim, olha, eu precisava falar com você. Pois não. Eu pensei muito em você no final de semana. Eu falei, é verdade? Falou, tem um livro que eu queria entregar para você ler. Eu falei, tá bom, né? Então você leia esse livro que eu acho que você vai gostar. Eu falei, gente, agora, né? Como é que eu vou falar para ela que eu não quero ir mais? Vamos fazer o seguinte, eu vou ler o livro. Leia o livro em 1, 2, 3 dias, na aula que vem, entrega para ela e fala, tchau, um abraço, fica com Deus. Esse livro chamava-se Nosso Lar. Muita gente deve conhecer, do Chico. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu li esse livro, eu me transformei. Eu não sei o que aconteceu nessa leitura, que eu me via dentro do livro. Eu conseguia vivenciar toda aquela história. Ela me movimentou. E dali para frente eu comecei uma outra situação, uma outra vida.
em questões espirituais. Isso era fevereiro de 1993. E eu estava prestes a fazer 30 anos. Ali, neste dia, neste livro chamado Nosso Lar, que foi me dado na segunda-feira em que eu ia desistir plenamente e totalmente de qualquer estudo e continuar minha trajetória de ateu, eu comecei uma nova trajetória. Mas essa história a gente vai deixar para o próximo vídeo. Aqui é só para mostrar para vocês assim, que eu, Paulo, já fui ateu. Mas estamos começando aqui para falar de religião. Mas falar da religião que hoje eu abracei com coração e com amor. Mas eu vou falar nela dali para frente. Ali na frente, né? Mais um pouco na frente. Vou tentar mostrar a vocês como nós chegamos até esse ponto disso, como vocês falei para vocês, como eu cheguei aqui até hoje. E aí sim, chegando aqui, a gente poder desenvolver junto as ideias, trocar uma opinião a respeito do assunto, tá certo? Então a gente se encontra na semana que vem. Um grande abraço e fiquem com Deus.